Toda segunda e quinta-feira à noite, nos últimos 19 anos, eu dirigi minha velha picape Chevrolet 1962 pela estrada sinuosa da montanha. Estacionei no mesmo acostamento desgastado pelo tempo perto da antiga torre de incêndio e caminhei pela trilha familiar de pouco mais de 1 quilômetro para deixar comida no imponente carvalho oco que se ergue na beira da mata fechada. Meu marido acha que estou alimentando os perus selvagens que perambulam por essas colinas. Meus vizinhos supõem que sou algum tipo de amante da natureza excêntrica com tempo livre demais. A verdade é algo muito mais extraordinário, algo que a maioria das pessoas nunca acreditaria, mesmo que eu jurasse sobre uma pilha de Bíblias. Eu venho deixando comida para a mesma criatura desde 1953. Um ser que existe em lendas e histórias de fogueira, mas que eu sei ser tão real quanto as montanhas antigas que cercam minha casa. Meu nome é Eleanor Whitmore e eu tenho 55 anos. Passei a maior parte da minha vida adulta trabalhando como topógrafa florestal nessas montanhas Apalaches da Virgínia Ocidental. Primeiro, como uma jovem assistente de campo recém-saída da faculdade, depois como topógrafa sênior e agora, na minha semi-aposentadoria, como consultora para o Departamento de Parques Estaduais. Essas florestas estão entrelaçadas na minha alma. Nasci à vista dessas cordilheiras. Fui criada em uma cabana a não mais de 8 quilômetros de onde vivo agora. E imagino que morrerei com o cheiro de pinho e cicuta em minhas narinas. Mas não foi até o outono de 1953 que eu realmente entendi que não estava sozinha nessas antigas baixadas. Que algo mais chamava essas montanhas enevoadas de lar. Algo notável e merecedor de proteção. Algo que mudaria minha vida para sempre. Aquela noite de segunda-feira, em outubro de 1972, estava fresca e tranquila, com os primeiros toques da cor do outono atingindo os cumes mais altos. O tipo de noite que faz você parar e simplesmente respirar a beleza do mundo. Carreguei a caçamba da minha velha caminhonete com os suprimentos de sempre. Uma sacola de lona contendo peras frescas do meu pequeno pomar, presunto defumado do porco que havíamos abatido no outono passado, um grande pote de geleia de amora que eu mesma fiz em agosto e um pão de milho fresco que assei naquela mesma manhã. Coisas simples, oferendas humildes, mas que eu sabia que seriam recebidas com apreço. A subida pela estrada da montanha levou quase meia hora. Minha picape rangendo sobre o cascalho irregular e as raízes expostas que formavam o que passava por estrada por aqui. Passei pelas ruínas da antiga operação da Whitmore Coal Company, o empreendimento do meu avô, abandonado agora por quase 15 anos, desde que as veias de carvão se esgotaram e as empresas maiores moveram suas operações mais para o sul. As florestas aqui estavam se curando lentamente, jovens carvalhos, bordos e tulipeiros retomando as encostas marcadas que haviam sido desmatadas no tempo da minha avó. Estacionei no meu lugar de sempre, uma pequena clareira, onde antes havia uma antiga rampa de extração de madeira, e coloquei a mochila nos ombros. O ar da noite cheirava a mofo de folhas e fumaça de lenha de alguma cabana distante e, em algum lugar na baixada, uma coruja barrada já começava seus chamados noturnos. Eu havia percorrido essa trilha tantas vezes que poderia navegá-la na escuridão completa, passando pelo rochedo maciço que chamávamos de Pedra do Pregador, descendo pelo matagal de rododendros que crescia tão denso que bloqueava o céu, atravessando o pequeno riacho que corria frio e límpido sobre pedras lisas, e finalmente subindo a suave encosta até onde o antigo carvalho se erguia como uma sentinela na beira da selva profunda. O carvalho tinha facilmente 400 anos, talvez mais. Seu tronco era tão maciço que 3 adultos não conseguiriam dar as mãos ao redor dele. Um raio o atingiu em algum momento no passado distante,
escavando o centro e criando um abrigo natural que era perfeito para meus propósitos. Protegido das frequentes chuvas da montanha, escondido do caminhante ocasional que se aventurava tão longe das trilhas marcadas e posicionado na borda do território que eu passei a reconhecer como dela. Desembalei minhas oferendas cuidadosamente, arrumando-as no espaço oco como já havia feito centenas de vezes. Então, dei um passo para trás, olhei ao redor para a floresta familiar, que agora escurecia na luz que se desvanecia, e deixei minha mente viajar de volta para a primeira vez que vim a este lugar. 19 anos e outra vida atrás, outono de 1953. Eu tinha 36 anos na época, uma topógrafa florestal sênior, trabalhando em uma seção de floresta antiga, a cerca de 5 quilômetros de onde eu estava agora. Era final de outubro e já tínhamos tido nossa primeira geada forte. As folhas caíam rapidamente, cobrindo o chão em tons de ouro, carmesim e marrom. E o ar tinha aquele toque cortante que dizia que o inverno não estava longe. Eu estava trabalhando sozinha naquele dia, realizando um levantamento de madeira para uma proposta de colheita seletiva. Meu trabalho era marcar as árvores que poderiam ser retiradas sem danificar a saúde geral da floresta, mapear o terreno e anotar quaisquer características que devessem ser preservadas. Era um trabalho solitário, silencioso, e eu preferia assim. Havia algo puro em estar sozinha na floresta, com nada além de meus pensamentos e os sons da natureza como companhia. Eu tinha acabado de medir e marcar um grupo de grandes carvalhos brancos quando ouvi. Um chamado profundo e ressonante que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo, ecoando nos afloramentos rochosos e se infiltrando pelo denso dossel. Era diferente de qualquer som de animal que eu já havia encontrado em todos os meus anos nessas montanhas. Não era um urso, nem um lince, nem um alce. Tinha uma qualidade que fez algo antigo e primitivo se agitar em meu peito. Um reconhecimento de algo poderoso e desconhecido que contornou completamente minha mente racional e falou diretamente com instintos que eu não sabia que possuía. Fiquei perfeitamente imóvel, meu lápis congelado sobre meu caderno de anotações, ouvindo. O chamado veio novamente, mais perto desta vez, de algum lugar no denso matagal de louros a leste. Meu primeiro instinto foi voltar para a estrada, para minha caminhonete e segurança, mas algo me manteve no lugar. Curiosidade, talvez, ou algo mais profundo. Eu havia passado toda a minha vida adulta nessas matas e nunca tinha ouvido nada parecido com aquele som. Se eu fosse embora agora, sabia que me perguntaria sobre isso pelo resto dos meus dias. Movi-me silenciosamente por entre as folhas caídas, pisando com cuidado para minimizar os sons de estalo, seguindo trilhas de caça quando podia e abrindo caminho pela vegetação densa quando necessário. Depois de cerca de 20 minutos, encontrei pegadas. Elas estavam impressas profundamente na terra macia, perto de uma pequena nascente, e o formato fez minha respiração prender na garganta. Pegadas com pelo menos 43 centímetros de comprimento, com 5 dedos distintos, claramente visíveis na lama. Eram profundas, sugerindo algo de peso considerável, e espaçadas, indicando uma passada muito mais longa do que qualquer humano conseguiria. Segui as pegadas por mais 15 minutos, meu coração batendo tão alto em meus ouvidos que eu tinha certeza de que qualquer coisa a 1,5 quilômetros poderia ouvi-lo. A trilha me levou a uma pequena clareira em uma encosta virada para o sul, protegida do vento por um afloramento rochoso. E lá, parcialmente escondida nas sombras profundas, sob uma imensa cicuta, eu a vi pela primeira vez. Ela era enorme. Estimei pelo menos 2,30 metros de altura, possivelmente mais. Seu corpo era coberto por um pelo castanho avermelhado escuro,
mais longo e grosso ao redor dos ombros e no topo da cabeça, onde quase parecia uma juba selvagem. Ela estava parcialmente de costas para mim, agachada ao lado do que percebi ser um cervo recém-abatido, uma corça jovem que provavelmente havia sido enfraquecida por doença ou ferimento. Mas ela não estava comendo. Em vez disso, parecia estar examinando a carcaça com cuidado, metodicamente, de uma forma que sugeria inteligência e propósito. Observei, mal respirando, com medo de que qualquer movimento a alertasse da minha presença. Suas mãos, e eram claramente mãos apesar do tamanho, moviam-se com uma delicadeza surpreendente enquanto ela trabalhava. E então, ela fez um som, uma versão mais baixa e suave do chamado que eu tinha ouvido antes. Em instantes, duas figuras menores emergiram de trás do afloramento rochoso. Eram juvenis, percebi, talvez com 1,20 m de altura, movendo-se com a energia desajeitada da juventude, seus filhotes. E, de repente, a cena inteira fez todo o sentido. Ela era uma mãe, ensinando seus filhotes a processar a comida, a sobreviver na natureza. A fêmea fez outro som, e os juvenis se aproximaram da carcaça do cervo. Ela os guiava com gestos e vocalizações, mostrando-lhes algo, talvez quais partes eram seguras para comer, talvez como esquartejar o animal eficientemente. Eu não podia ter certeza dos detalhes, mas era claramente instrução, claramente ensino. Isso não era um simples comportamento animal, era algo muito mais sofisticado, muito mais humano. Devo ter feito algum pequeno som, talvez minha bota tenha escorregado em uma pedra solta, talvez eu simplesmente tenha ofegado sem perceber, porque de repente a cabeça da fêmea adulta se virou na minha direção. Por um momento que pareceu se estender por uma eternidade, fizemos contato visual através da clareira. Seus olhos eram escuros, profundamente inteligentes e repletos de uma consciência que provocou uma mudança fundamental dentro de mim. Ela não atacou, não rugiu, nem demonstrou agressão. Em vez disso, ela reuniu seus filhotes com um gesto que era inconfundivelmente protetor e amoroso, e eles se moveram rápida, mas calmamente para dentro da floresta, desaparecendo em segundos como se nunca tivessem estado ali. Fiquei parada por um longo tempo depois que eles desapareceram, tentando processar o que havia testemunhado, tentando reconciliar a evidência dos meus próprios olhos com tudo o que me haviam ensinado sobre o que era e não era possível neste mundo. Naquela noite, de volta à minha pequena cabana, não disse nada ao meu marido Robert sobre o que tinha visto. O Quill poderia dizer que eu tinha encontrado o Bigfoot, que eu tinha visto uma mãe Sasquatch ensinando seus filhos. Ele teria pensado que eu tinha enlouquecido ou que eu tinha andado provando a cachaça que ainda corria livremente por essas colinas, apesar de ser tecnicamente ilegal. Mas eu não conseguia parar de pensar naquela família, porque era exatamente isso que eles eram. Uma família. Uma mãe com filhos, lutando para sobreviver e criar seus filhotes, assim como qualquer mãe humana faria. Na manhã seguinte, coloquei comida extra na minha bolsa de trabalho. Biscoitos que sobraram, algumas fatias de maçã seca, um pedaço de toucinho. Durante meu almoço, voltei àquela clareira e deixei a comida perto de onde os tinha visto. Eu não tinha ideia se eles pegariam. Nem sabia se eles a encontrariam ou se algum outro animal chegaria primeiro, mas me senti compelida a tentar. Algo na inteligência dos olhos daquela mãe falou comigo, criou uma conexão que eu não podia ignorar. 3 dias depois, voltei à clareira. A comida havia sumido e havia pegadas frescas na terra macia ao redor de onde eu a deixara. Pegadas que correspondiam às que eu havia seguido antes. Então deixei mais comida, e mais na semana seguinte. E na semana depois dessa. Dias atuais. Outubro de 1972. Parada junto ao velho carvalho oco,
Sorri ao lembrar daqueles primeiros dias, quando eu não tinha ideia do que estava começando, quando nunca poderia ter imaginado onde aquele simples ato de deixar comida me levaria. Aquele outono de 1953 tinha sido o começo de algo extraordinário. Um relacionamento que agora se estendia por quase 2 décadas, construído sobre nada mais do que oferendas regulares, observação paciente e respeito mútuo. Ao longo dos anos, aprendi seus padrões, suas preferências, suas rotinas. Ela preferia frutas e geleias à carne, embora aceitasse presunto defumado ou bacon quando oferecidos. Parecia ter uma predileção especial por qualquer coisa doce. Ela era cautelosa e deliberada, nunca se aproximando do local da oferenda enquanto eu estivesse por perto. Nos primeiros anos, eu nunca a via durante minhas visitas. Eu simplesmente deixava a comida e a encontrava desaparecida quando voltava. Mas com o tempo, isso mudou. Eu vislumbrava-a à distância, observando-me das sombras. Então, ela começou a se mostrar mais abertamente, sempre a uma distância segura, sempre pronta para desaparecer na floresta ao primeiro sinal de qualquer coisa ameaçadora. A primeira vez que ela me permitiu vê-la claramente sem recuar imediatamente foi na primavera de 1958, quase 5 anos após nosso primeiro encontro. Eu havia chegado ao carvalho para encontrá-la parada na beira da clareira, sem se esconder, sem correr, apenas me observando com aqueles olhos inteligentes e avaliadores. Ficamos ali por talvez 5 minutos, nenhuma de nós se movendo, nenhuma de nós desviando o olhar. Então ela fez um gesto que interpretei como uma saudação, tocando o peito e depois estendendo a mão em minha direção. Retribuí o gesto instintivamente, tocando meu próprio peito e estendendo a mão. Ela fez uma vocalização baixa, quase como um zumbido de satisfação, e então se dissolveu de volta na floresta. Senti como se tivéssemos atravessado um limiar invisível, estabelecido um protocolo básico de reconhecimento. Daquele dia em diante, nossas interações se tornaram mais regulares, mais sustentadas. Em 1960, eu havia aprendido que ela não estava sozinha. Havia uma comunidade inteira deles vivendo nessas matas profundas. Talvez uma dúzia de indivíduos que eu havia confirmado através de pegadas e avistamentos ocasionais. Ela parecia ser a líder do grupo, a tomadora de decisões, aquela que determinava o que era seguro e o que era perigoso. Os 2 juvenis que eu vi naquele primeiro dia haviam se tornado jovens adultos, e havia outros, incluindo o que parecia ser um macho idoso com pelos quase totalmente grisalhos, que se movia devagar e com cuidado, e outra fêmea adulta, que parecia estar grávida. Dei-lhes nomes em minha mente, nomes que me ajudaram a acompanhá-los e a lembrar de suas características individuais. A líder eu chamei de Tara. O velho macho eu chamei de Vovô. A fêmea grávida eu chamei de Hope. Os 2 jovens adultos daquele primeiro avistamento eu chamei de Dawn e Dusk, porque um tinha uma coloração mais clara e o outro mais escura. Em 1965, minhas visitas de segunda e quinta-feira haviam se tornado uma parte tão fixa da minha rotina, quanto tomar café da manhã ou escovar os dentes. Robert há muito tempo parara de fazer perguntas sobre minhas viagens regulares à montanha, aceitando minhas explicações vagas sobre verificar a floresta, monitorar a vida selvagem, manter meus marcos de topografia. Ele era um bom homem, paciente e compreensivo, mesmo quando não entendia completamente o que eu estava fazendo. Talvez ele suspeitasse de algo da verdade. Talvez tivesse notado que eu sempre voltava dessas viagens com uma luz particular nos olhos, uma paz que caminhadas comuns na floresta não poderiam explicar. Mas se ele sabia ou desconfiava, nunca me pressionou sobre isso. A comunidade havia crescido naqueles anos.
eu havia contado pelo menos 15 indivíduos em 1965, incluindo vários novos bebês. Tara havia dado à luz outro filhote, uma filha que chamei de Star, porque ela tinha uma mancha distinta de pelo mais claro no peito. O grupo havia estabelecido padrões claros de comportamento, movendo-se por seu território em ciclos previsíveis, abrigando-se em locais diferentes dependendo da estação, reunindo-se em certos pontos para o que pareciam ser interações sociais. Documentei tudo o que observei em um diário particular que mantinha escondido em uma caixa trancada na minha oficina. Páginas e páginas de anotações e esboços que registravam 19 anos de observação cuidadosa. Nunca contei a ninguém sobre minha pesquisa, nunca publiquei nada, nunca busquei reconhecimento ou validação. O relacionamento que eu havia construído era precioso demais, frágil demais para arriscar expô-lo ao mundo. Eu tinha visto o que acontecia quando as pessoas afirmavam ter encontrado essas criaturas. Eram ridicularizadas, zombadas, descartadas como farsantes ou lunáticas. Eu não tinha interesse em me sujeitar a esse tratamento e, mais importante, não tinha a intenção de chamar qualquer atenção para esta comunidade que pudesse colocá-los em risco. No outono de 1967, algo mudou em nosso relacionamento. Cheguei ao Carvalho Oco em uma noite de segunda-feira para encontrar Tara me esperando, não na beira da clareira, como às vezes fazia, mas bem ao lado da árvore, perto o suficiente para que eu pudesse estender a mão e tocá-la. Ela segurava algo em sua mão maciça e, enquanto eu me aproximava, ela o estendeu em minha direção. Era uma pequena escultura, um pedaço de madeira que havia sido moldado e alisado em uma forma reconhecível. Uma figura humana, simples, mas inconfundível, com os braços estendidos no gesto que havíamos passado a usar como saudação. Ela havia feito isso. Ela havia criado arte, uma representação de mim, e estava me dando de presente. Aceitei com as mãos trêmulas, sobrecarregada pelo que aquilo significava. Isso não era o comportamento de um animal. Era a ação de uma pessoa, um ser capaz de pensamento abstrato, representação simbólica e doação deliberada de presentes. Obrigada, eu disse, embora não soubesse se ela poderia entender minhas palavras. Obrigada por isso. Vou guardar com carinho para sempre. Ela fez um som baixo que eu passei a reconhecer como contentamento ou satisfação. Então ela tocou o peito e fez uma vocalização que soou algo como seu nome. Tara, ela disse, ou algo próximo a isso. Ela estava me dizendo seu nome. Não o nome que eu lhe dera em minha mente, mas seu nome real, o que seu próprio povo usava. Repeti de volta para ela da melhor maneira que pude. Tara. Ela fez o som de contentamento novamente, e então fez outra vocalização apontando para mim. Ela queria saber meu nome. Eleanor, eu disse, tocando meu próprio peito. Meu nome é Eleanor. Ela tentou repetir, produzindo algo que soou como Elnor, perto o suficiente. Daquele dia em diante, eu era Elnor para ela e seu povo. Havíamos trocado nomes, atravessado outro limiar em nosso relacionamento. Eu não era mais apenas a humana estranha que deixava comida. Eu era uma pessoa com uma identidade, alguém que valia a pena conhecer. O inverno de 1967 a 68 foi brutal. A neve caiu cedo e permaneceu até tarde, cobrindo as montanhas sob montes que passavam das minhas janelas. As temperaturas caíram e permaneceram bem abaixo de zero por semanas a fio. Aumentei minhas visitas para 3 vezes por semana, carregando maiores quantidades de comida montanha acima, através da neve que às vezes chegava até minha cintura. Eu me preocupava constantemente com a comunidade. Se eles estavam encontrando o suficiente para comer, se o velho macho, que eu chamava de vovô, sobreviveria ao frio, se os bebês nascidos naquele verão estavam aquecidos o suficiente em qualquer abrigo que suas mães tivessem encontrado.
Em uma noite de janeiro particularmente amarga, cheguei ao Carvalho Oco e encontrei Tara me esperando com todo o seu grupo familiar. Eles estavam magros, todos eles, suas costelas aparecendo através de suas grossas pelagens. O inverno tinha sido duro para eles. Desembalei tudo o que havia trazido, o dobro da minha quantidade usual, e observei enquanto comiam com uma contenção que me tocou profundamente. Mesmo com a fome evidente, eles foram cuidadosos e deliberados, garantindo que os jovens e os mais velhos comessem primeiro, pegando apenas o que precisavam. Naquela noite, Tara fez algo que nunca havia feito antes. Ela se aproximou de mim, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro selvagem e almiscarado de seu pelo. Perto o suficiente para que eu pudesse ver os pelos individuais ao redor de seu rosto se movendo com minha respiração. Ela estendeu a mão lentamente, me dando todas as oportunidades de recuar, e colocou sua mão maciça em meu ombro. O peso era substancial, o calor surpreendente. Seus olhos encontraram os meus e neles vi algo que transcendia espécies, transcendia as diferenças entre nós. Gratidão, reconhecimento, conexão. Os anos que se seguiram aprofundaram nosso relacionamento de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. Em 1970, Tara confiava em mim o suficiente para me apresentar a toda a comunidade. Conheci todos os 15 membros, aprendi suas personalidades individuais, seus relacionamentos uns com os outros, seus papéis dentro do grupo. O velho macho, cujo nome real soava algo como Kong-A, era de fato o patriarca, o repositório de sabedoria e experiência para a comunidade. Ele era o pai de Tara, eu finalmente percebi, o que a tornava a líder da comunidade por direito de nascença, bem como por força e inteligência. A outra fêmea adulta, a que eu chamara de Hope, era irmã de Tara, chamada algo como Kina. Ela tinha 2 filhos agora, jovens robustos, que estavam aprendendo a forragear e caçar sob a orientação atenta de sua mãe. A comunidade tinha uma estrutura social complexa que passei a entender ao longo de anos de observação. Tara era a líder indiscutível, tomando decisões sobre para onde o grupo viajaria, quando se mudariam para um novo território, como responderiam a ameaças potenciais. Kong-A servia como conselheiro, uma voz de experiência e cautela que Tara claramente respeitava. Os outros adultos todos tinham seus papéis a desempenhar, alguns como caçadores, alguns como cuidadores dos jovens, alguns como batedores que iam à frente para verificar se havia perigo. Esperava-se que os juvenis aprendessem e contribuíssem à medida que cresciam, assumindo gradualmente mais responsabilidades, até estarem prontos para estabelecer seu próprio lugar na comunidade ou, no caso dos machos, potencialmente partir para encontrar parceiras em outro lugar. Era uma sociedade tão complexa e organizada quanto qualquer comunidade humana, governada por regras e tradições que provavelmente haviam sido passadas por inúmeras gerações. Aprendi outras coisas também naqueles anos. Aprendi que eles tinham uma linguagem, não apenas as vocalizações que eu tinha ouvido, mas também um elaborado sistema de gestos e expressões faciais que transmitiam significados complexos. Aprendi que eles faziam ferramentas, simples como bastões de escavação e recipientes de transporte trançados de casca de árvore, mas ferramentas mesmo assim. Aprendi que praticavam uma espécie de medicina, usando certas plantas e ervas para tratar ferimentos e doenças. Aprendi que enterravam seus mortos, realizando algo que só poderia ser descrito como cerimônias fúnebres, com vocalizações que soavam como luto e oferendas de comida e objetos colocados com o corpo. Eles não eram animais, eles eram pessoas. Diferentes de nós em muitos aspectos, mas pessoas mesmo assim. Seres inteligentes, emocionais e sociais com cultura e tradição e a capacidade de amar e sofrer.
O outono de 1971 trouxe uma crise que testaria tudo o que eu havia construído com Tara e sua comunidade. Começou em uma noite de segunda-feira, no início de outubro. Cheguei ao Carvalho Oco e encontrei Tara me esperando, mas não de sua maneira calma habitual. Ela estava agitada, andando de um lado para o outro na beira da clareira, fazendo sons que eu nunca tinha ouvido antes. Chamados de aflição, percebi. Algo estava muito errado. Ela se aproximou de mim com urgência, gesticulando para que eu a seguisse. Isso era sem precedentes. Em todos os nossos anos de interação, ela nunca me pedira para entrar em seu território, na floresta profunda onde eles faziam seu lar. A fronteira sempre fora o Carvalho Oco, um local de encontro neutro, onde poderíamos interagir sem que eu invadisse seu espaço privado. Mas agora, ela estava claramente me pedindo para cruzar essa fronteira. Algo estava errado o suficiente para que ela estivesse disposta a quebrar as regras estabelecidas. Eu a segui sem hesitar. Ela me levou para o fundo da floresta, por um terreno que eu nunca havia percorrido, apesar de todos os meus anos nessas matas. Viajamos por talvez 1 hora, subindo cumes e descendo embaixadas, abrindo caminho por matagais de rododendros tão densos que bloqueavam a luz do fim de tarde. Finalmente, emergimos em um vale escondido que eu nunca soube que existia. Um santuário cercado por penhascos rochosos em 3 lados e acessível apenas pela passagem estreita que acabáramos de percorrer. Este era o lar deles. Sua base, o centro de seu território. Toda a comunidade estava reunida no vale, disposta em um círculo frouxo ao redor de um abrigo natural formado por uma saliência de rocha. A atmosfera estava pesada de tensão e luto. Enquanto eu me aproximava, guiada pela mão de Tara em meu ombro, o círculo se abriu para me deixar passar, e então eu vi o que havia causado tanta angústia. Kena estava lá, encolhida no fundo do abrigo, segurando um pequeno embrulho nos braços. Era seu bebê mais novo, nascido apenas naquele verão, uma criatura minúscula que eu só tinha visto à distância durante visitas anteriores. Mas algo estava claramente errado. O bebê estava mole, fazendo sons fracos de angústia, e mesmo na penumbra eu podia ver que seus movimentos eram lentos, descoordenados. Kina me olhou com olhos cheios de esperança desesperada, e eu entendi imediatamente por que Tara havia me trazido até ali. Eles sabiam que eu era diferente deles. Sabiam que eu tinha acesso a coisas que eles não tinham. Eles esperavam que eu pudesse ajudar. Aproximei-me devagar, com cuidado, não querendo assustar Kina ou aumentar sua angústia. Os outros membros da comunidade observavam em silêncio, seus olhos seguindo cada movimento meu. Isso seria um avanço ou um desastre. Se eu pudesse ajudar, cimentaria meu relacionamento com eles de uma forma que nunca poderia ser desfeita. Se eu falhasse, ou se fizesse algo que machucasse o bebê, poderia perder tudo o que construí em quase 2 décadas. "Posso vê-la?" perguntei, não sabendo se Kina entenderia minhas palavras, mas esperando que meu tom transmitisse minhas intenções. "Posso dar uma olhada no bebê?" Tara fez um som, algo direcionado à sua irmã. Kina hesitou. Então, lenta e relutantemente, estendeu o bebê em minha direção. A criança era minúscula, talvez 7 quilos, coberta por um pelo macio que estava emaranhado de suor. Seus olhos estavam semicerrados, sua respiração rápida e superficial. Quando toquei suavemente sua testa, o calor que irradiava de seu pequeno corpo me disse imediatamente o que estava errado. "Ela está com febre", eu disse. "Está doente, preciso descobrir o que há de errado." Examinei o bebê o mais cuidadosamente que pude, agudamente ciente de que todos os olhos da comunidade estavam me observando. Suas orelhas pareciam limpas, sem sinal de infecção. Sua garganta não estava inchada ou vermelha. Sua barriga parecia normal quando a apalpei gentilmente, mas quando verifiquei sua boca, encontrei
Um pequeno dente estava saindo de sua gengiva, cercado por tecido vermelho e inflamado que claramente havia infeccionado. Dentição. O bebê estava com os dentes nascendo e a gengiva havia infeccionado, causando uma febre que poderia ser perigosa se não tratada. Entendo, eu disse, mais para mim mesma do que para qualquer outra pessoa. Eu sei o que está errado, mas preciso de remédio, preciso voltar com remédio. Tentei explicar para Tara usando gestos e palavras simples. Fiz o movimento de sair e voltar. Apontei para o bebê e imitei dar-lhe algo. Não sei o quanto ela entendeu, mas pareceu compreender que eu precisava sair e voltar com algo que pudesse ajudar. Ela fez um som de reconhecimento e gesticulou para um dos adultos mais jovens me escoltar de volta à fronteira de seu território. Acho que nunca dirigi tão rápido quanto naquela noite. Correndo pela estrada da montanha com meus faróis, cortando a escuridão, minha mente girando em possibilidades. O bebê precisava de antibióticos, algo para combater a infecção. Mas eu não podia simplesmente entrar em uma farmácia e pedir remédio para o que eu teria que descrever como um bebê muito grande e muito peludo. Eu precisava pensar em outra abordagem. Robert estava dormindo quando cheguei em casa e não o acordei. Em vez disso, fui ao pequeno celeiro onde mantínhamos nossos poucos animais e encontrei o que estava procurando. Um frasco de penicilina veterinária que eu mantinha à mão para tratar animais doentes. Não era o ideal, mas funcionaria. Calculei uma dose apropriada para o peso estimado do bebê, medi em um pequeno frasco e adicionei um pote de mel para ajudar a tornar o remédio mais palatável. Na manhã seguinte, disse a Robert que precisava voltar para a montanha com urgência, que havia encontrado sinais de um animal doente que precisava de ajuda. Ele aceitou essa explicação sem questionar, como sempre fazia. Em 1 hora, eu estava subindo a trilha novamente, minha mochila pesada com o remédio e suprimentos adicionais. Tara estava me esperando no Carvalho Oco e juntas fizemos a jornada de volta ao Vale Escondido. O bebê havia piorado durante a noite. Sua febre estava mais alta, seus choros mais fracos. Kina estava frenética, segurando sua filha com força, claramente com medo de deixar alguém se aproximar. Tara teve que persuadir sua irmã por vários minutos antes que Kina me permitisse me aproximar novamente. Misturei a penicilina com mel, criando uma mistura doce que esperava que o bebê aceitasse. Então, com Kina apoiando a cabeça do bebê, administrei cuidadosamente o remédio, usando um palito liso como uma colher primitiva para colocar a mistura na boca do bebê. A espera que se seguiu foi a mais longa da minha vida. Fiquei no vale por horas, cuidando do bebê doente, verificando sua temperatura pelo toque, administrando doses adicionais do remédio em intervalos regulares. A comunidade permaneceu reunida ao nosso redor, uma vigília silenciosa de esperança e ansiedade. Kong-a, o velho patriarca, veio sentar-se ao meu lado em um ponto, sua presença maciça, de alguma forma reconfortante. Ele fez um som baixo, que interpretei como encorajamento ou gratidão, e ficou ali até o sol começar a se pôr. No segundo dia, a febre do bebê começou a ceder. No terceiro dia, ela estava mamando novamente. Seus choros mais fortes, seus movimentos mais enérgicos. No final da semana, ela estava claramente a caminho da recuperação. Sua gengiva cicatrizando, sua temperatura normal, seu espírito retornando. Eu tinha conseguido. Eu a havia salvado. A resposta da comunidade à recuperação do bebê foi diferente de tudo que eu já havia experimentado. Eles se reuniram ao meu redor, todos os 15, fazendo sons de alegria e alívio. Vários dos adultos mais jovens realizaram o que só poderia ser descrito como uma dança de celebração, saltando e girando com abandono. Kong-a se aproximou de mim e fez o gesto de saudação. Depois acrescentou algo novo, tocando seu peito e depois o meu. Eu entendi. Ele estava reconhecendo um vínculo entre nós.
uma conexão que ia além da simples gratidão. Kina trouxe o bebê para mim. Ela estava saudável agora, alerta e curiosa, estendendo as mãozinhas para tocar meu rosto. Kina fez um som, um nome. Luna, ela disse, ou algo próximo a isso. O nome do bebê. Luna, repeti. Olá, Luna. Você nos deu um belo susto, pequena. Kina fez outro som, e então fez algo que me levou às lágrimas. Ela pegou minha mão e a colocou no peito de Luna sobre seu coração. Então, ela fez o gesto de saudação e acrescentou o mesmo toque que Konga havia feito. O toque que significava vínculo, conexão, família. Ela estava me reconhecendo como parte da família estendida de Luna. Ela estava me agradecendo da maneira mais profunda que seu povo conhecia. Os meses que se seguiram à crise aprofundaram meu relacionamento com a comunidade de maneiras que eu nunca poderia ter antecipado. Minhas visitas de segunda e quinta-feira continuaram, mas agora elas frequentemente se estendiam até o próprio Vale Escondido. Tara e seu povo me aceitaram totalmente, me acolhendo em seu santuário privado, mostrando-me aspectos de suas vidas que nenhum humano provavelmente jamais testemunhou. Observei suas rotinas diárias, suas interações sociais, seus métodos de comunicação e resolução de problemas. Observei os jovens aprenderem com seus mais velhos, vi os complexos relacionamentos entre os indivíduos, testemunhei momentos de ternura, humor e conflito que revelavam toda a gama da vida emocional dentro da comunidade. Luna cresceu rapidamente nos meses após sua doença, transformando-se de um bebê frágil em uma criança robusta e enérgica. Ela tinha um carinho especial por mim, sempre me procurando quando eu visitava, subindo em mim com a confiança destemida dos muito jovens. Sua mãe, Kina, observava essas interações com uma tolerância que sugeria profunda confiança. Eu havia salvado a vida de sua filha. Isso criou um vínculo que transcendia as diferenças entre nossas espécies. Robert eventualmente notou as mudanças em minha rotina, as visitas mais longas, as maiores quantidades de comida que eu estava levando para a montanha. Uma noite, enquanto eu me preparava para minha viagem de quinta-feira, ele finalmente fez a pergunta que vinha segurando por anos. Eleanor, disse ele, sentando-se à mesa da cozinha com a expressão de um homem que decidiu confrontar algo que vinha evitando. O que realmente está acontecendo lá em cima? Você faz essas viagens há quase 20 anos. Nunca questionei porque confio em você, mas acho que mereço saber a verdade. Sentei-me à sua frente, olhando para o homem com quem eu era casada há 32 anos. O pai de nossos filhos já adultos, meu parceiro em todos os aspectos da vida, exceto neste segredo que eu mantinha escondido. Pensei em mentir, inventar alguma história sobre um projeto de pesquisa ou um esforço de conservação. Mas eu não podia. Robert merecia a verdade. E talvez eu estivesse cansada de carregar esse segredo sozinha. Contei-lhe tudo. O primeiro encontro em 1953. Os anos deixando comida, a lenta construção de confiança, Tara e seu povo, a doença e recuperação de Luna. Tudo. Falei por quase 2 horas, enquanto ele ouvia sem interrupção, seu rosto passando por expressões de incredulidade, admiração, preocupação e, finalmente, algo que parecia aceitação. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então ele fez a pergunta que eu temia. Por que você nunca me contou antes? Eu estava com medo, admiti. Com medo de que você pensasse que eu estava louca. Com medo de que você quisesse contar a alguém, alertar as autoridades, trazer cientistas e repórteres. Eu tinha medo de qualquer coisa que pudesse colocá-los em risco. Ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Eleanor, disse ele, sou casado com você há mais de 30 anos. Eu te conheço. Você é a pessoa mais racional e sensata que já conheci.
Se você diz que essas criaturas existem, se você diz que vem construindo um relacionamento com elas por quase 20 anos, então eu acredito em você. E eu nunca faria nada para colocar isso em risco. O alívio que me invadiu foi avassalador. Eu carregara esse segredo por tanto tempo, escondido da pessoa mais próxima a mim, e agora esse fardo fora levantado. Robert tinha perguntas, é claro, centenas de perguntas, e nas semanas seguintes eu respondia a todas elas. Mostrei-lhe meu diário, minhas anotações, a pequena figura esculpida que Tara me dera. Não o levei para conhecer a comunidade, ainda não, talvez nunca, mas compartilhei todo o resto com ele. E ter alguém com quem compartilhar, alguém que acreditava em mim e me apoiava, tornou tudo mais fácil. A primavera de 1973 trouxe mudanças para a comunidade que observei com grande interesse. A filha de Tara, Star, agora totalmente crescida, havia atraído a atenção de um macho de fora do grupo. Eu nunca tinha visto esse indivíduo antes, e sua chegada causou considerável excitação e alguma tensão dentro da comunidade. Os machos do grupo foram inicialmente hostis, engajando-se em exibições de domínio que envolviam vocalizações impressionantes e posturas físicas. Mas o recém-chegado era persistente, retornando dia após dia, trazendo presentes de comida que deixava na borda do território. Tara lidou com a situação com a habilidade diplomática que eu esperava dela. Ela permitiu que o forasteiro se aproximasse gradualmente, supervisionou as interações entre ele e Star e mediou os conflitos que surgiram com os machos existentes da comunidade. Ao longo de várias semanas, um novo equilíbrio foi estabelecido. O forasteiro, a quem passei a chamar de Rover, por causa de suas origens errantes, foi aceito no grupo. Ele e Star se tornaram um par, passando cada vez mais tempo juntos. E no verão ficou claro que Star estava grávida de seu primeiro filho. O nascimento ocorreu no início do outono e tive a honra de estar presente. Tara veio ao Carvalho Oco em uma noite de quinta-feira e deixou claro, através de gestos, que eu deveria segui-la. No Vale Escondido, encontrei a comunidade reunida em torno de Star, que estava nos estágios finais do trabalho de parto. A atmosfera era de tensa antecipação, com as fêmeas mais velhas agrupadas para oferecer apoio e orientação. Fiquei na beira do grupo, não querendo interferir, mas grata por testemunhar um evento tão importante. O bebê nasceu enquanto o sol se punha, uma fêmea saudável com a coloração de sua mãe e a constituição robusta de seu pai. Star segurou sua recém-nascida com orgulho evidente e a comunidade se reuniu para oferecer suas felicitações na forma de toques suaves e vocalizações baixas. Tara trouxe a nova mãe para perto de mim e Star fez o gesto de apresentação, mostrando-me sua filha da mesma forma que qualquer mãe orgulhosa mostraria seu bebê. "Qual é o nome dela?" perguntei. Star fez um som, algo que soava como uma combinação de seu próprio nome e o de Rover. Um nome de família, talvez, indicando a linhagem do bebê. Repeti de volta da melhor maneira que pude, e Star fez o som de contentamento que eu aprendera a reconhecer como aprovação. "Ela é linda", eu disse. "Parabéns." Nos meses seguintes, observei Star navegar pelos desafios da nova maternidade com o apoio de sua família estendida. Gina era uma presença frequente, oferecendo conselhos e assistência com base em sua própria experiência com Luna. Até mesmo Congia, o velho patriarca, parecia energizado pela nova adição à comunidade, passando horas vigiando o bebê enquanto Star descansava. Era um lembrete do que a família poderia significar, do que a comunidade poderia realizar quando os indivíduos se apoiavam mutuamente nos desafios da vida. O inverno de 1973 a 1974 foi mais ameno que os anos anteriores, e a comunidade prosperou. Na primavera,
Luna era uma criança confiante e curiosa, explorando seu mundo com energia ilimitada e se metendo no tipo de encrenca para a qual os jovens de qualquer espécie parecem ser atraídos. Ela havia desenvolvido um jogo que gostava de brincar comigo, escondendo-se atrás de árvores ou rochas e pulando para me assustar quando eu passava. Seus sons de alegria, quando eu fingia estar assustada, estavam entre os ruídos mais alegres que eu já ouvi. Um dia, no final da primavera, Luna me presenteou. Era uma pequena escultura, muito mais grosseira do que a que Tara me dera anos antes, mas reconhecível mesmo assim. Uma figura humana com os braços estendidos. Luna a fizera sozinha, percebi, copiando a forma de arte que vira os adultos criarem. Ela havia feito um presente para mim, assim como sua avó havia feito. Obrigada, Luna, eu disse, aceitando a escultura com a devida solenidade. Vou guardar isso para sempre. Luna fez um som de satisfação e depois correu para encontrar novas. Em travessuras, fiquei ali segurando seu presente, maravilhada com o que ele representava. Esta criatura, nascida de uma espécie que os humanos mal acreditavam existir, aprendera a criar arte, a dar presentes, a se envolver no comportamento simbólico que deveria ser exclusivamente humano. Luna era a prova de que a inteligência, a criatividade e a profundidade emocional não se limitavam à nossa espécie. Ela era a prova de que o mundo continha maravilhas além de nossa compreensão limitada. O verão de 1974 marcou 21 anos desde o meu primeiro encontro com Tara. Cheguei ao Carvalho Oco em uma noite de segunda-feira e encontrei uma reunião inesperada. A comunidade inteira estava lá, disposta em um semicírculo frouxo ao redor da árvore antiga. Kong-a estava no centro, apoiado por dois adultos mais jovens, sua idade claramente pesando sobre ele, mas sua dignidade intacta. Tara estava ao lado de seu pai, e o resto da comunidade se espalhava atrás deles. Era claramente uma ocasião formal de algum tipo. Enquanto eu me aproximava, a comunidade se abriu para me deixar passar. Tara deu um passo à frente e fez o gesto de saudação. Depois começou uma série de vocalizações que eu não conseguia entender, mas que pareciam se dirigir ao grupo. Quando ela terminou, Kong-a deu um passo à frente com um esforço óbvio. Ele era velho, mais velho que qualquer um dos outros, e cada movimento parecia custar-lhe, mas seus olhos brilhavam com inteligência e propósito. Ele se aproximou de mim lentamente, parando quando estávamos cara a cara. Então ele estendeu e colocou ambas as mãos maciças em meus ombros, um gesto que eu nunca havia experimentado antes. Ele falou, uma série de sons que se resolveram em algo que soava quase como palavras. Elnor, amiga, família. As palavras não eram claras, não perfeitamente formadas, mas eram reconhecíveis. Em 21 anos de interação, este foi o mais perto que qualquer um deles chegou de falar minha língua. E ele não estava apenas falando. Ele estava declarando algo, fazendo um pronunciamento oficial na frente de toda a comunidade. Eu não era apenas uma amiga. Eu era família. Eu não sabia o que dizer. Lágrimas escorriam pelo meu rosto e minha garganta estava muito apertada para palavras. Então eu simplesmente retribuí o gesto, colocando minhas mãos em seus ombros, olhando em seus olhos antigos e assentindo. Obrigada. Finalmente consegui sussurrar. Obrigada por me aceitarem. Obrigada por confiarem em mim. Obrigada por me deixarem fazer parte da sua família. Kong-a fez um som de contentamento. Depois se virou e lentamente voltou para seu lugar na comunidade. Tara deu um passo à frente e tomou seu lugar diante de mim. Ela fez uma série de gestos, depois enfiou a mão em uma bolsa natural formada pelo pelo mais longo em seu quadril e retirou um objeto enrolado em folhas. O objeto era uma fotografia, velha, desbotada, danificada pela água, mas inconfundível. Uma fotografia da década de 1950,
mostrando um grupo de trabalhadores florestais em frente a um carvalho maciço. E ali, do lado esquerdo do grupo, estava uma versão mais jovem de mim, sorrindo para a câmera com um caderno de anotações na mão. Olhei para aquilo em choque. Onde você conseguiu isso? Tara apontou para si mesma, depois fez um gesto que interpretei como há muito tempo e observando. Ela havia encontrado esta fotografia em algum lugar, talvez levada pelo vento de uma caminhonete, talvez deixada em um antigo acampamento de topografia, e aguardara por anos, talvez décadas. Ela aguardara porque me reconheceu. Ela estivera me observando, sabendo quem eu era, muito antes de eu saber que ela existia. As implicações eram impressionantes. Nosso relacionamento não havia começado em 1953 com minha primeira oferenda de comida. Havia começado antes, com ela me observando, aprendendo sobre mim, decidindo que eu era alguém em quem se podia confiar. Quando eu deixei aquela primeira oferenda de comida, ela já sabia que tipo de pessoa eu era. Você tem cuidado de mim, eu disse lentamente. Tanto quanto eu tenho cuidado de você. A expressão de Tara, se eu a estava lendo corretamente, parecia quase divertida, como se dissesse: você realmente achou que era a única prestando atenção todos esses anos? Eu ri, uma risada genuína e surpresa que ecoou pela clareira. Todo esse tempo eu pensei que estava sendo tão cuidadosa, tão observadora. Mas eles estavam me estudando com a mesma atenção, fazendo suas próprias avaliações, construindo seu próprio entendimento de quem eu era e se eu podia ser confiável. Obrigada, eu disse pegando a fotografia, por confiarem em mim, por me deixarem fazer parte de suas vidas, por tudo. Tara colocou a mão em meu ombro, aquele gesto familiar que passara a significar tanto. Então ela e o resto da comunidade se viraram e entraram na floresta. Famílias voltando para casa depois de um longo dia. Fiquei na clareira por um longo tempo depois que eles se foram, a velha fotografia em minhas mãos, pensando em tudo o que havia acontecido desde 1953. 21 anos de visitas de segunda e quinta-feira, 21 anos de oferendas silenciosas e comunicação não verbal. 21 anos construindo algo que não tinha nome, nem precedente, nem guia. Era simplesmente nosso relacionamento entre espécies, através da divisão entre o conhecido e o desconhecido, entre a civilização e a natureza selvagem, construído sobre nada mais complicado do que bondade consistente, respeito mútuo e o reconhecimento de que todos nós estávamos apenas tentando sobreviver e proteger aqueles que amávamos. Quando voltei para casa naquela noite, Robert estava esperando na varanda. Mostrei-lhe a fotografia, expliquei de onde viera e vi seus olhos se encherem de admiração. 21 anos, disse ele suavemente. Eles estão te observando há 21 anos. Provavelmente mais, respondi. Esta foto é de antes de eu começar a alimentá-los. Eles me escolheram, Robert. Eu não os encontrei. Eles me encontraram e decidiram que eu era digna de confiança. Então eu diria que eles são excelentes juízes de caráter. Ele apertou minha mão. Você vai continuar indo às visitas de segunda e quinta? Olhei para as montanhas que escureciam, para a floresta que fora a companheira da minha vida, para a natureza selvagem que guardava segredos que a maioria das pessoas nunca imaginaria. Enquanto eles me aceitarem, eu disse. Enquanto eu for capaz de fazer a viagem e percorrer aquela trilha. Eles são família agora. Família estranha, incomum, mas família mesmo assim. E foi o que eu fiz. Durante o resto da década de 1970 e na década de 1980. Mantive minhas visitas de segunda e quinta-feira. Vi Luna se tornar uma jovem adulta forte e saudável.
Conheci novas gerações à medida que nasciam. Testemunhei as estações mudarem, os anos passarem. Konga eventualmente morreu, falecendo pacificamente em uma noite de outono, cercado por sua família. Tara o pranteou profundamente, assim como toda a comunidade. Estive lá para a cerimônia fúnebre, observando enquanto o enterravam de uma maneira que era ao mesmo tempo estranha e profundamente familiar. Eles enterravam seus mortos com amor e respeito, assim como nós fazemos. Robert me acompanhou em algumas visitas nos anos posteriores, mantendo-se à distância, apenas observando e se maravilhando. Ele nunca interagiu diretamente com a comunidade. Esse relacionamento permaneceu só meu, mas ele entendia agora por que essas viagens significavam tanto para mim, porque esse segredo havia moldado minha vida por tantos anos. E a compreensão, como muitas vezes acontece, nos aproximou ainda mais. O mundo fora da floresta mudou drasticamente ao longo das décadas em que mantive meu relacionamento com Tara e seu povo. A tecnologia avançou, a sociedade se transformou, as certezas de uma geração deram lugar às incertezas da seguinte. Mas naquele vale escondido no coração da selva dos Apalaches, a vida continuou como havia sido por inúmeras gerações. Bebês nasceram, os jovens cresceram, os velhos transmitiram sua sabedoria e eventualmente faleceram. O ciclo continuou, tão eterno quanto as próprias montanhas. Sou uma mulher idosa agora, com mais de 80 anos, e a caminhada até o Carvalho Oco tornou-se difícil para mim. Em algumas visitas, Robert tem que me levar de carro a maior parte do caminho, e tenho que descansar várias vezes na trilha. Mas eu ainda vou toda segunda e quinta-feira, carregando minhas oferendas de comida, mantendo o relacionamento que comecei há mais de 40 anos. Tara também está velha, movendo-se com a deliberação cuidadosa da idade avançada, seu pelo castanho avermelhado, antes vibrante, agora quase totalmente grisalho. Luna é avó, líder de seu próprio grupo familiar dentro da comunidade maior. Star criou vários filhos e agora é uma anciã respeitada. A comunidade continua a prosperar, suas tradições intactas, seu modo de vida preservado neste santuário que ajudei a proteger. Não sei por quanto tempo mais serei capaz de fazer essas visitas. O corpo enfraquece mesmo quando o espírito permanece forte. Mas fiz arranjos, preparativos cuidadosos para o tempo em que não puder mais vir sozinha. Minha neta, Sarah, foi informada da verdade, jurou segredo e concordou em continuar as oferendas quando eu me for. Ela é uma jovem de bom caráter e profundo respeito pela natureza, e acredito que honrará a confiança que construí. O relacionamento continuará, passado através da minha família, assim como a liderança de Tara foi passada através da dela. Algumas pessoas passam a vida procurando provas do extraordinário, evidências de que o mundo contém maravilhas além de nossa experiência cotidiana. Elas instalam câmeras, organizam expedições, escrevem livros defendendo a existência de criaturas que a maioria das pessoas descarta como mito e lenda. Eu entendo o desejo delas, a vontade de provar o que você sabe ser verdade, de compartilhar a maravilha com os outros, de validar sua própria experiência. Mas aprendi há muito tempo que algumas coisas são mais importantes do que provas. Alguns relacionamentos são preciosos demais para arriscar em nome do reconhecimento ou da validação. Nunca contei minha história publicamente. Nunca busquei fama ou reconhecimento pelo que testemunhei. Este relato, que escrevo agora em meus anos de crepúsculo, é apenas para minha família, um registro a ser passado adiante com a responsabilidade de continuar o relacionamento que comecei. Talvez um dia o mundo esteja pronto para saber que criaturas como Tara e seu povo existem, que inteligência, emoção e amor familiar não são exclusivos da humanidade. Talvez um dia sua existência possa ser reconhecida e protegida sem colocá-los em risco.
Mas esse dia não é hoje, e não serei eu a forçá-lo. O que aprendi em 40 anos de amizade com esses seres notáveis é simples, mas profundo. As fronteiras que traçamos entre humano e animal, entre civilização e natureza selvagem, entre nós e eles, não são tão sólidas quanto imaginamos. A inteligência assume muitas formas. O amor transcende as espécies. A família é definida por laços de cuidado e lealdade, não por genética ou aparência. E às vezes, se você for muito paciente e muito afortunado, recebe o privilégio de cruzar essas fronteiras, de formar conexões que enriquecem sua vida de maneiras que você nunca poderia ter antecipado. Sou grata por cada visita de segunda e quinta-feira, cada oferenda deixada no Carvalho Oco, cada momento de conexão com Tara e seu povo. Sou grata pela confiança que eles me deram, uma estranha de outro mundo, e pela família da qual me permitiram fazer parte. Sou grata pelo dom de saber que a natureza selvagem guarda maravilhas, que o mundo é mais notável do que imaginamos, que não estamos sozinhos em nossa capacidade de amar, sofrer e sentir alegria. Meu nome é Eleanor Whitmore, tenho 83 anos e nos últimos 40 anos tenho alimentado uma família de seres extraordinários que a maioria das pessoas acredita existir apenas em lendas e histórias de fogueira. Eles são reais, eles são inteligentes, eles são compassivos e eles têm vigiado essas montanhas e a nós por muito mais tempo do que qualquer um sabe. Esta é a minha história. Esta é a história deles. Esta é a nossa história, juntos. A última vez que vi Tara claramente foi em uma noite de quinta-feira no início do outono. As folhas estavam apenas começando a mudar. Toques de ouro e carmesim aparecendo nos cumes mais altos, e o ar tinha aquele toque cortante familiar que anunciava a aproximação do inverno. Subi lentamente a trilha, descansando frequentemente, sentindo cada um dos meus 83 anos em minhas articulações doloridas e pulmões ofegantes. A mochila em meus ombros, antes tão fácil de carregar, agora parecia um fardo tremendo. Mas eu a carregava mesmo assim, como a carreguei por 4 décadas, porque algumas coisas são mais importantes do que o conforto físico. Ela estava me esperando no Carvalho Oco, parada ao ar livre, sem qualquer tentativa de se esconder, seu pelo grisalho prateado na luz que se desvanecia. Ela estava magra, notei, mais magra do que estivera. A idade a alcançara, assim como a mim. Estávamos ambas no fim de nossas jornadas, ela e eu, 2 velhas mulheres que passaram a vida construindo algo extraordinário. Desembalei minhas oferendas e as arrumei no oco, como havia feito milhares de vezes antes. Coisas simples, um pote de mel, algumas frutas secas, pão fresco assado naquela manhã. As oferendas não haviam mudado muito ao longo dos anos, embora as mãos que as preparavam tivessem se tornado manchadas e trêmulas com a idade. Quando me virei, Tara havia se aproximado. Ela estava perto o suficiente para tocar, sua forma maciça se erguendo sobre minha estrutura curvada. Seus olhos escuros encontrando os meus com a inteligência e a consciência que eu reconheci pela primeira vez 40 anos atrás. Nenhuma de nós falou. Nunca precisamos de muitas palavras entre nós. Ela estendeu a mão e a colocou em meu ombro, aquele gesto familiar de conexão. Coloquei minha própria mão sobre a dela, maravilhando-me como sempre com o calor, a solidez, a realidade inegável de sua presença. Ficamos assim por um longo momento, 2 velhas amigas se despedindo da única maneira que importava. Então ela fez um som baixo e gentil, e nele ouvi tudo. Gratidão, amor, compreensão. Adeus. Obrigada, sussurrei, por tudo. Ela se virou então e entrou na floresta, desaparecendo na escuridão que se formava, como fizera tantas vezes antes. Mas desta vez, eu sabia, era diferente. Desta vez, parecia um fim.
Fiquei no carvalho oco por um longo tempo depois que ela se foi, observando as estrelas aparecerem uma a uma no céu que escurecia, ouvindo os sons noturnos da floresta que amei por toda a minha vida. Então peguei minha mochila vazia e comecei a longa caminhada de volta montanha abaixo, de volta para Robert, que estaria esperando com o jantar na mesa, e perguntas nos olhos, de volta para a vida que eu construí no mundo dos humanos. Mas parte de mim ficou naquela floresta como sempre ficara. Parte de mim pertencia às montanhas, às árvores antigas e aos seres notáveis que as chamavam de lar. Essa parte nunca iria embora. Não importa quão longe eu viajasse, não importa quantos anos passassem. Essa parte era o lar. Algumas histórias não têm fim, não de verdade. Elas simplesmente continuam de formas diferentes, passadas de uma geração para a outra, evoluindo e se adaptando, mas nunca terminando de fato. Minha história com Tara e seu povo é assim. Não terminará quando eu morrer. Sara tomará meu lugar, carregando oferendas montanha acima, mantendo o relacionamento que construí. E talvez um dia seus filhos continuem a tradição, e os filhos deles depois deles. Uma corrente de conexão se estendendo para um futuro que eu nunca verei. Não sei o que esse futuro reserva. Talvez o mundo se torne mais hostil a essas criaturas, mais perigoso. Talvez o desenvolvimento invada seu território, forçando-os a recuar para locais cada vez mais remotos. Ou talvez o mundo mude de maneiras que facilitem sua existência, que lhes permitam emergir das sombras e tomar seu lugar de direito como nossos vizinhos, nossos companheiros habitantes deste planeta notável. Eu não sei. Só posso ter esperança. Mas aconteça o que acontecer, eu sei disto. O relacionamento importa, a conexão importa, o simples ato de aparecer semana após semana, ano após ano, década após década, com oferendas e respeito e a vontade de cruzar fronteiras, importa. Importa porque prova que mundos diferentes podem se tocar, que a compreensão é possível, que o amor transcende as categorias que criamos para nos separar uns dos outros e do resto da criação. Eu sou Eleanor Whitmore, tenho 83 anos. E passei minha vida provando que o extraordinário é real, que o mundo é mais maravilhoso do que imaginamos. E que, às vezes, se você for muito paciente e muito afortunado, encontra família nos lugares mais inesperados. Este é o meu testamento. Este é o meu presente para aqueles que virão depois de mim. Que vocês o levem adiante com sabedoria e com amor. A floresta está quieta esta noite. As estrelas estão brilhantes e em algum lugar lá fora, na selva profunda, uma família de seres notáveis está vivendo suas vidas, como tem feito por inúmeras gerações, como farão por gerações vindouras. Eles são reais, eles são lindos, e eles estão cuidando de nós, quer saibamos ou não. Minhas visitas de segunda e quinta-feira continuam enquanto eu for capaz. E quando eu não for mais capaz, elas continuarão através de outros. O relacionamento perdura, a conexão persiste, o amor permanece. Isso é o suficiente. Isso é tudo. Penso frequentemente na natureza da prova, no que significa saber que algo é real. Os cientistas exigem evidências físicas, experimentos repetíveis, dados que podem ser medidos e quantificados. Os céticos insistem em fotografias, pegadas, amostras biológicas. Os crentes querem a confirmação de suas esperanças, a validação de sua fé. Todos querem provas, querem certeza, querem saber além de qualquer dúvida que o que acreditam é verdade. Mas aprendi há muito tempo que prova não é o mesmo que verdade. Não tenho fotografias de Tara para mostrar a vocês. Nem pegadas preservadas em gesso, nem amostras de pelo analisadas em laboratórios. Tenho apenas meu testemunho, minhas memórias, minha experiência de 40 anos de relacionamento com seres que a maioria das pessoas acredita não existir.
Não posso provar a vocês que eles são reais. Só posso dizer que sei que são, tão certamente quanto sei meu próprio nome. O que a prova realizaria? Afinal, se eu tivesse fotografias, os cientistas alegariam que foram falsificadas. Se eu tivesse pegadas, os céticos argumentariam que foram fabricadas. O mundo tem visto supostas evidências dessas criaturas por décadas, e isso não mudou nada. Os crentes continuam a acreditar, os céticos continuam a duvidar. A prova não resolveu a questão e provavelmente nunca resolverá. Mas relacionamento é diferente de prova. O relacionamento não requer validação de outros. Ele existe entre duas partes, privado e pessoal, significativo para os envolvidos, independentemente do que qualquer outra pessoa pense. Meu relacionamento com Tara não depende de você acreditar em mim. Ele existe por direito próprio, completo e inteiro, quer alguém o reconheça ou não. Talvez essa seja a lição que quero deixar para trás, para Sara e para qualquer outra pessoa que leia estas palavras. A verdade não é encontrada em evidências apresentadas aos céticos. A verdade é encontrada no relacionamento, na conexão, no acúmulo paciente de momentos compartilhados com outro ser. A verdade é encontrada em aparecer, semana após semana, ano após ano, sem nada a oferecer além de si mesmo e sua vontade de se importar. Eu apareci por 40 anos. E, em troca, recebi o dom de saber algo verdadeiro sobre o mundo, algo maravilhoso, estranho e profundo. Esse dom não pode ser medido, fotografado ou provado, mas é real. É a coisa mais real da minha vida. O outono se aprofunda, as folhas caem, as noites se tornam longas e frias. Faço meus preparativos para o inverno, como tenho feito por 83 anos, sabendo que este inverno pode ser o meu último. Robert e eu nos sentamos perto do fogo à noite, de mãos dadas, conversando sobre nossos filhos e netos, lembrando a longa vida que compartilhamos juntos. Ele sabe o que eu sei agora. Ele entende o que estive fazendo todos esses anos. E ele me ama por isso. Me ama mais, talvez, do que amaria se eu tivesse sido uma mulher comum, levando uma vida comum. Sara veio me visitar na semana passada. Ela está pronta, eu acho, pronta para assumir a responsabilidade que vou deixar para ela. Levei a montanha acima uma última vez, mostrando-lhe a trilha, explicando os padrões, compartilhando a sabedoria acumulada de 4 décadas. Ela ouviu com a atenção séria de alguém que entende o peso do que está recebendo. Ela será boa nisso, acredito. Ela tem a paciência, o respeito, a determinação silenciosa que este trabalho exige. Não vimos ninguém da comunidade durante essa visita, mas as oferendas que eu havia deixado na semana anterior haviam sumido, e pegadas frescas circulavam o carvalho oco. Eles ainda estão lá, eles ainda estão observando. Eles aceitarão Sara quando chegar a hora, assim como me aceitaram todos aqueles anos atrás. Tenho certeza disso. Esta noite, escreverei as últimas páginas deste relato, a história que venho contando há semanas, colocando em palavras as experiências que definiram minha vida. Amanhã, vou selá-lo em um envelope, rotulá-lo com o nome de Sara e colocá-lo na caixa trancada em minha oficina, onde guardei meu diário todos esses anos. Ela o encontrará quando eu me for, junto com o próprio diário, a pequena figura esculpida que Tara me deu, a fotografia que provou que eles me observavam desde antes de eu saber que existiam e a pequena e tosca escultura de Luna que permanece uma das minhas posses mais preciosas. Essas coisas não são provas. São símbolos, lembranças, lembretes físicos de um relacionamento que existe além do físico. Elas ajudarão Sara a entender o que está herdando, que responsabilidade está assumindo. Elas a conectarão com a história que construí, a ajudarão a continuar o que comecei. O fogo está baixo. Robert adormeceu em sua cadeira, sua mão ainda segurando frouxamente a minha.
Lá fora, o vento sussurra pelos galhos nus das árvores, trazendo indícios de neve das montanhas acima. É uma noite pacífica, uma boa noite para finais e começos. Penso em Tara, em algum lugar na floresta profunda, descansando com sua família ao redor. Será que ela também está pensando em mim? Esta velha mulher que tem trazido comida para seu povo por 40 anos? Será que ela se pergunta: como eu me pergunto, o que acontecerá quando uma de nós finalmente se for? Será que ela sente a mesma mistura de gratidão, luto e amor que eu sinto? Essa consciência agridoce de que tudo que é belo deve eventualmente terminar? Eu escolho acreditar que sim. Escolho acreditar que nossa conexão transcende as diferenças óbvias entre nós. Que ela sente o que eu sinto, sabe o que eu sei, ama como eu amo. Não tenho prova disso. Tenho apenas fé. A fé que vem de 40 anos de relacionamento, de construção paciente, de pequenos atos de bondade acumulados ao longo de milhares de visitas. Fé não é prova, mas às vezes a fé é suficiente. Meu nome é Eleanor Whitmore. Tenho 83 anos. Amanhã farei minha visita de segunda-feira ao Carvalho Oco, carregando minhas oferendas como as carreguei por 40 anos, percorrendo a trilha que percorri desde que era jovem e forte, e o mundo parecia cheio de possibilidades. Deixarei meus presentes no oco da árvore antiga. Olharei ao redor para a floresta que amei por toda a minha vida e me lembrarei. Lembrarei da primeira vez que vi Tara, agachada sobre a carcaça do cervo com seus filhos ao lado. Lembrarei dos longos anos de construção paciente, do lento acúmulo de confiança. Lembrarei da doença de Luna, a crise que nos aproximou mais do que nunca. Lembrarei da declaração de Konga, o momento em que me tornei família. Eu me lembrarei e serei grata. Grata pelo privilégio de saber algo verdadeiro sobre o mundo. Grata pelo relacionamento que definiu minha vida. Grata pelo amor que transcende espécies, transcende a compreensão, transcende a prova. E então me virarei e descerei a montanha, de volta para Robert, de volta para a vida que construí no mundo dos humanos. E na próxima quinta-feira farei tudo de novo. E na segunda-feira seguinte. E na quinta-feira depois dessa. Enquanto eu for capaz, continuarei. Porque algumas coisas são mais importantes que o descanso. Mais importantes que o conforto, mais importantes que as limitações de um corpo envelhecido. Vale a pena aparecer para algumas coisas, não importa o quê. Este é o meu testamento, esta é a minha verdade, este é o meu presente para aqueles que virão depois. Que você encontre sua própria floresta, que você encontre sua própria tara, que você encontre a paciência e a coragem para construir algo extraordinário através das fronteiras que nos dividem. O mundo é mais maravilhoso do que imaginamos. Nunca se esqueça disso, nunca se esqueça.